Olá, meus queridos, a paz do Senhor. Estamos de volta para mais uma aula da nossa escola bíblica Pão da Vida. Desta feita, a nossa aula de número 8, lição 8, Batalha Espiritual. Que maravilha, né? O texto áureo diz: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades. Ou seja, esse texto quer dizer que a nossa luta não é contra o nosso semelhante, mas contra as entidades espirituais caídas que procuram guerrear contra o reino de Deus. Verdade prática. Minha luta não é contra minha esposa, contra o meu marido, contra o meu filho, meu vizinho, mas minha luta é espiritual. Você já deve ter lido as leituras diárias. Vamos à leitura bíblica em classe. Efésios capítulo 6, versículos 12 a 17. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nosso primeiro ponto fala da batalha declarada. Desde o livro de Gênesis, quando da tentação e queda do homem, percebemos que o império das trevas peleja contra a criação de Deus. Gênesis 3, versos 1 a 5. No decorrer do Novo Testamento, a batalha se torna mais clara e mais evidente. Vejamos aqui algumas referências dessa batalha espiritual, porque há muita gente que diz que não existe batalha espiritual, mas olha só, Daniel testemunhou batalha de principados no capítulo 10, versículo 13. Ele orava por 21 dias e um anjo do Senhor declara ter demorado 21 dias por resistência de príncipes que certamente eram espirituais. Porque não haveria resistência à oração de Daniel na terra. Houve uma resistência nos céus. A Bíblia, Daniel capítulo 10, chega a dizer que Miguel foi enviado, o arcanjo Miguel foi enviado para dar vitória a este anjo mensageiro que deveria chegar até Daniel. Daí nós podemos compreender que enquanto oramos, enquanto esperamos uma resposta, uma vitória de Deus, uma realização, pode haver batalhas nos céus. E a nossa oração é a força que esses anjos terão para vencer as resistências e trazer as bênçãos até as nossas vidas. Jesus enfrentou demônios. Durante o seu ministério, Jesus enfrentou possessões e opressões malignas. Em Gadara, Jesus invadiu territórios malignos e trouxe libertação para aquele homem. Um território que nem aceitou a esse ato de libertação do homem gadareno, expulsando Jesus de lá. Isso mostra a batalha espiritual, desde a tempestade que aconteceu no mar, para que Jesus não chegasse em Gadara, até o enfrentamento da possessão e depois, amados, a resistência da sociedade ao evangelho que Jesus estava pregando. Todos nós vamos enfrentar esses desafios, estas batalhas, resistência de um lado, tempestades do outro, mas os resultados serão poderosos para a glória de Deus. Não desista diante das dificuldades. Clame ao Senhor, interceda e avance, porque Deus vai te dar vitória. Os apóstolos também enfrentaram batalhas espirituais. Paulo declarou que Satanás o impediu de viajar. Está lá em 1 Tessalonicenses, eu me esqueci de colocar essa referência aí. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, se eu não me engano, Paulo disse que Satanás impediu ele de viajar para Tessalônica. E interpretou os protestos em Éfeso como sendo um ataque maligno, porque em Atos 19, os efésios enfrentaram Paulo. Em Efésios capítulo 6, Paulo diz: nós não lutamos contra a carne ou sangue, mas contra principados.
Paulo entendeu que aquela resistência, aquele enfrentamento que houve em Atos 19 era uma ação maligna para impedir o evangelho na cidade de Éfeso. Mas impediram? De forma alguma. A igreja de Éfeso chegou a ser a mais importante igreja da Ásia Menor. Como fazemos para vencer essa batalha espiritual, pastor? A armadura do soldado cristão. O apóstolo Paulo, olhando para as armaduras dos soldados romanos, fez uma ilustração de uma armadura do guerreiro cristão, que está em Efésios 6, 14 a 17. Primeiro ele falou do cinto da verdade. Paulo se referia à verdade de Deus ajustando toda a nossa vida. Eu não posso combater o mal se a minha vida ainda não está ajustada, não está equilibrada, apegada ao bem e à verdade do Evangelho. A sua vida precisa estar ajustada, sua vida particular, familiar, individual, seus sentimentos ajustados à palavra de Deus para que você possa ser um guerreiro cristão. A couraça da justiça. A integridade espiritual do cristão para a batalha depende da couraça da justiça. Não da sua justiça própria, mas da justiça que há em Cristo Jesus. Romanos 8:33. Quem tentará acusação, ataque contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. A justiça que é uma couraça protetora para o crente é a justiça de Cristo. Não é a justiça pessoal das boas obras, das atividades religiosas, mas a justiça de Cristo, que é pelo sangue, que é pela fé, que é pela palavra. É isso que nos dá integridade espiritual. Calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. Esses calçados representam o compromisso no nosso caminho de pregar o Evangelho. A Bíblia diz: quão formosos os pés dos que anunciam as boas novas. Ter os pés calçados quer dizer, a minha vida, o meu caminho, a minha trajetória tem compromisso com a pregação do Evangelho. Nenhum soldado cristão é descomprometido com a pregação do Evangelho e a salvação de vidas. Jesus diz em João capítulo 4, versículo 24, ele diz: eu tenho uma comida para comer, que é pregar o Evangelho de meu Pai. O escudo da fé. A nossa fé funciona como escudo contra ataques inflamados do inimigo, apagando a força de todo levante. Resiste ao diabo pela fé e ele fugirá de vós, Tiago 4:7. Quando vier os dardos, as setas malignas de doença, de dúvida, de inquietação, de medo, levante a sua fé como escudo e você terá vitória contra os dardos inflamados do inimigo. O capacete da salvação era proteção para a cabeça, para a mente, para as ideias. O cristão, ele tem a segurança da salvação como proteção para a sua mente contra dúvidas, contra medos e heresias. Está lá em 1 Tessalonicenses também, a segurança da salvação como capacete para o soldado cristão. Nenhuma dúvida pairará na tua mente, nenhum questionamento doutrinário irá perturbar a sua mente com a certeza da salvação. Eu sei em quem tenho crido, diz um dos maiores soldados do Evangelho. Espada do Espírito, a palavra de Deus usada de forma direta, ativa, dinâmica, se torna uma espada para os combates espirituais. Jesus venceu no deserto Satanás com espadadas da palavra de Deus. Satanás chegava dizendo: se prostra e te darei o mundo. E ele diz: não tentarás o Senhor teu Deus, transforma essas pedras em pães. E Jesus respondia: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai. Por isso que Paulo escreveu a Timóteo 2:15 na segunda carta, dizendo que o obreiro não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Seja um exímio manejador da palavra de Deus. Aprenda a usar a sua espada de maneira correta, de maneira legítima. Por último,
os princípios da nossa batalha, porque nós não podemos batalhar de qualquer maneira. A batalha espiritual tem regras. Primeiro, identifique o seu verdadeiro adversário. Paulo disse, não se trata de uma luta com pessoas, mas contra demônios, contra a força espiritual da maldade. Identifique o seu inimigo, não é o seu irmão, não é a igreja lá da esquina, não é o outro pastor. Nosso inimigo é Satanás e os seus demônios. Segundo, milite legitimamente. Eu acho isso aqui muito interessante. Na batalha espiritual devemos utilizar princípios corretos, basear nossas batalhas na verdade da palavra de Deus, jamais com atalhos, jamais com negociações. O soldado não vai negociar com o inimigo. O soldado cristão não vai fazer acordos com o inferno. Na batalha, seja íntegro, seja verdadeiro e atue de maneira correta na batalha espiritual. Esteja preparado. Jesus declarou que a batalha espiritual requer jejum e oração. E isto fala de uma vida em constante consagração e dedicação a Deus. Não é apenas um jejum de fim de semana, antes do evangelismo, sabe? É um jejum que você tem que vir praticando. Quando chegar o tempo da festa, se faz um jejum especial. Jejum e oração aqui fala de uma vida consagrada, de uma vida voltada para os interesses de Deus, onde você vai jejuar, onde você vai orar, onde você vai estar na torre de vigia, buscando ao Senhor. Assim, o soldado estará preparado para a sua batalha espiritual. Eu quero orar por você agora, para que você se torne esse guerreiro dinâmico, ativo, preparado para vencer as batalhas que surgirem no seu caminho. Vamos orar. Querido Deus e Pai, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, porque foi o Senhor que nos alistou para esta guerra, e nós não vamos nos embaraçar com as coisas desta vida para agradar aquele que nos alistou. Por isso, meu Deus, dá-nos unção, dá-nos graça, para jejuarmos, para orarmos, para estarmos com a vida no altar e vencermos toda e qualquer batalha que se levantar no caminho do evangelho, aonde nós devemos estar pregando a tua palavra. Senhor, abençoa cada um dos teus filhos, dando vitória em tudo, no santo e poderoso nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe. Até a nossa próxima aula, em nome do Senhor Jesus.